Bom, então eu queria agradecer a presença aí dos professores aí, do professor Davi e da professora Denise, para participar da banca aí do nosso aluno do João Lucas. João, você tem 20 minutos aí para a apresentação, depois a gente passa para os questionamentos da banca aí. Boa Ok, sorte aí. muito obrigado. Então, bom dia a todos que estão presentes. O tema do meu TCC é o desenvolvimento do plano de manutenção para o laboratório de usinagem da UTFPR Campus Guarapuava. Meu orientador, né, o professor Dr. Carlos Bernardo Gouveia Pereira. Vamos dar início. Então, meu objetivo geral, né? Compreensão da importância de realizar manutenções dos maquinários, implementação da manutenção preventiva e obtenção de qualidade, disponibilidade e eficiência. Então, a manutenção em máquinas ela se faz importante para assegurar a sua produtividade. Então, com a implementação, né, de um determinado tipo de manutenção, algumas dessas adversidades que acontecem nos maquinários, elas se tornam cada vez menores. Então, hoje em dia, na UTFPR, são feitas apenas as manutenções corretivas, né? Feitas quando os maquinários apresentam algum tipo de problema, ou no início de cada ano, né? E por esse motivo foi proposto a aplicação de um plano de manutenção preventiva em algumas máquinas, né, que se encontram no laboratório da usinagem da UTFPR. Então, com essa forma de manutenção, será possível disponibilizar maquinários operando de maneira correta, fazendo com que o processo ele seja mais confiável, evitando paradas inesperadas por motivos de falta de planejamento e pela degradação das máquinas. Meus objetivos específicos, a periodicidade necessária, né, para a realização das manutenções, a elaboração dos planos de manutenção preventiva, especificar a maneira como deve ser realizada a manutenção, a elaboração de fichas técnicas, definir o fluxo da ordem de serviço com seus respectivos responsáveis e proporcionar um melhor funcionamento para os maquinários, né? Então, a relação à periodicidade necessária para que sejam realizadas essas manutenções foi conversado, né, com o responsável pelo laboratório, e como não se tem um uso tão excessivo dessas máquinas em comparação com as indústrias, em alguns componentes não se torna preciso a manutenção de maneira diária, semanal ou mensal. Então, após isso, né, com a ajuda do mesmo e dos manuais, foi observado os componentes que necessitam dessas manutenções. Então, também se fez necessário a criação dessas fichas técnicas, onde as mesmas incluem informações essenciais para o cumprimento do plano de manutenção. Então, né, com isso, o laboratório contará com equipamentos em um ótimo estado de conservação, o que garante, né, um funcionamento mais eficiente. Agora, falando sobre os tipos de manutenção, isso de acordo com a NBR 5462. Temos que as frequentemente utilizadas são a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção detectiva. Falando agora sobre cada uma, né? A manutenção corretiva ela é realizada após a ocorrência de uma falha ou uma pane em um equipamento. Então, seu objetivo principal é recolocar esse item em condições de executar sua função o mais rápido possível, né? Então, como ela é realizada com urgência, às vezes acaba não sendo muito bem elaborada essa manutenção. E temos a manutenção corretiva planejada, né? Que ela é realizada quando a parada da máquina é menos crítica e ela pode ser agendada de acordo com a disponibilidade e recursos da organização. Falando da manutenção preventiva, ela envolve ações em intervalos pré-determinados de tempo e de acordo com critérios específicos da organização. Então, seu objetivo é reduzir a probabilidade, né, de falhas ou a degradação do funcionamento de um item. Então, ela permite antecipar problemas e corrigi-los antes que eles se tornem muito graves. Então, ela ajuda a manter o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos ao longo do tempo. Então, a efetividade, né, da manutenção preventiva, ela está diretamente relacionada à facilidade na substituição de peças, na prevenção de altos custos, na gravidade, né, das implicações das falhas e na segurança pessoal e operacional. Falando agora sobre a manutenção preditiva,
Então, ela envolve o uso de técnicas, né, de monitoramento, medição e análise, né, para prever a condição do equipamento e identificar possíveis falhas antes que elas ocorram. Então, ajuda a evitar, né, as manutenções desnecessárias também e maximizar a vida útil dos ativos. Sobre a detectiva, então, a manutenção detectiva, ela se concentra em identificar problemas antes que eles causem falhas maiores, falhas graves. Então, ela utiliza métodos de inspeção e análise, né, para encontrar sinais precoces de degradação e problemas potenciais. Agora aqui, os maquinários utilizados para a implementação dos planos de manutenção foi o torno mecânico, a fresadora e a central de usinagem CNC. Falando sobre cada um, né? Então, o torno mecânico é um processo de torneamento que ele envolve a remoção gradual do material da peça. Durante esse processo, a ferramenta penetra na peça, que gira em torno do eixo, então permitindo um corte constante do material, né? Na UTF-PR, a gente conta com um torno horizontal. Já sobre a fresadora, a sua aplicação principal, né, é moldar materiais sólidos, especialmente metais. Primeiramente, né, a fresadora é empregada para criar superfícies planas e irregulares. Além de sua função principal, também a fresadora ela pode executar outras operações, como perfuração, roteamento, corte de engrenagens, manipulamento e produção de ranhuras. Falando sobre a central de usinagem CNC, então, essas máquinas, elas possibilitam a fabricação de peças complexas com uma única configuração, então eliminando toda a necessidade de múltiplos ajustes, o que aumenta a eficiência da produção. Aqui estão a foto dos maquinários, a figura 1 relacionada ao torno, figura 2 da CNC, figura 3 da fresadora, que contamos com elas no laboratório. Então, a metodologia, né, para as manutenções para ter um controle, né, de todas essas informações, relacionada ao histórico de manutenção, sobre as fichas técnicas, sobre a frequência necessária para a realização das manutenções e elaboração dos planos de manutenção, né, por fim. Então, a fim de se ter um controle de todas as atividades e melhorias realizadas, se torna importante, né, termos um histórico de todas as manutenções e melhorias realizadas nos maquinários, que anteriormente não tinha. Então, as fichas técnicas também, né, que são a ordem de serviço, o aviso de manutenção e a requisição de materiais, que eu vou falar delas mais adiante. E, como eu já falei, né, foi conversado com o responsável pela manutenção do laboratório e ele me auxiliou a definir a frequência necessária para a realização dessas manutenções. E, por fim, foi possível elaborar o plano de manutenção. Agora, falando específico sobre as fichas técnicas, que são a ordem de serviço, aviso de manutenção preventiva e requisição de materiais. Então, a ordem de serviço é um documento que deve conter campos que é preenchido com as informações ao serviço a ser executado. Já a aviso de manutenção, ela é essencial fornecer, né, esse aviso quando a manutenção for realizada em dias e horários que o equipamento estaria normalmente em uso, né, para evitar que ocorra um desentendimento, né, entre as partes. E sobre a requisição de materiais, a criação de formulários para solicitação de materiais é de extrema importância para o gerenciamento do estoque e das peças também para o controle da saída, né, dessas peças. Aqui estão os modelos das fichas técnicas. Temos a ordem de serviço, o aviso de manutenção preventiva, o aviso da manutenção e requisição de materiais. Aqui, falamos agora sobre os planejamentos das manutenções. Primeiramente, do torno. Aqui está todo o planejamento, né, e as frequências necessárias para ser realizadas. Aqui eu trouxe dois exemplos do que está no torno, no planejamento. O exemplo de dos procedimentos, né? Verificar as partes deslizantes para garantir a lubrificação adequada e verificar a tensão nas correias, porque
Se uma correia não tiver bem tensionada, ela ficará solta, né, ou muito apertada na polia também. E se ficar frouxa, acontece o deslizamento e leva ao aumento do calor, né, devido ao atrito. E caso ela fique muito apertada, ela pode adicionar estresse, né, nos rolamentos, fazendo com que o motor ele supere a amperagem e o que leva à falha. Aqui, planejamento de manutenção da fresadora, com todas as tarefas para executar e a frequência necessária. Aqui, dois exemplos dos procedimentos. Certificar-se que as proteções e dispositivos de segurança estão operando de modo adequado, né, para a segurança do operador, para que não venha nele nenhum resíduo que ele está operando na fresadora. E a verificação da tensão das correias, que é o mesmo caso do torno, que foi falado anteriormente. Aqui o planejamento de manutenção da central de usinagem CNC, com todas as tarefas e a frequência. Aqui os exemplos de procedimento, que é inspecionar as garras da troca automática, né, de ferramenta, para que realmente ver se elas estão de acordo, e inspecionar as pressões pneumáticas. O interessante seria, antes de ver se elas estão zeradas, as pressões pneumáticas, após ligar essas pressões, elas têm que estar com os ponteiros, né, exatamente como estão representados na imagem. Então, os resultados e a conclusão, a importância de um plano de manutenção, os benefícios alcançados após a implementação e os resultados visíveis, né, a longo prazo. Então, a implementação desse plano ela é crucial para ter um controle mais eficaz sobre a manutenção, né, dos equipamentos, visando reduzir o número de falhas inesperadas e otimizar os resultados. Então, conforme descrito pela literatura, os benefícios, né, de um plano de manutenção preventiva são inúmeros, como, por exemplo, o aumento da confiabilidade, melhor desempenho, redução dos custos, aumento da vida útil dos componentes e das máquinas, né, fazendo com que os produtos tenham uma melhor qualidade. Embora os benefícios não sejam evidentes, né, durante a fase inicial dessa implementação, após um período de adaptação, os resultados se tornam notáveis. Então, apesar de demandar mais esforço e dedicação por parte da equipe responsável, né, pela manutenção, a longo prazo, o plano de manutenção preventiva é mais eficaz e econômico que a manutenção corretiva. Então, portanto, a implementação desse plano, torna-se fundamental para proporcionar uma melhor eficiência e prolongar a vida útil, né, dos equipamentos do laboratório de usinagem. Obrigado pela atenção de todos.